Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Num dos meus últimos vídeos, gravado recentemente, questão de uns 4, 5 dias, eu mencionei a metáfora da adoção, utilizada pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios. Vamos lá? Só para a gente refrescar a memória. Efésios capítulo 1. Versos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, o apóstolo se utiliza da analogia ou da metáfora, tanto faz, da adoção, para deixar claro uma coisa: quem escolhe quem nessa história, entre nós e Deus, é Deus, e não nós. Deus nos escolhe. Não somos nós que temos a capacidade e o poder de escolher Deus. É isso que nós temos dito de modo exaustivo aqui na TV Caminho Livre. Muito bem, eu quero relembrá-los de uma outra analogia muitíssimo conhecida no meio cristão, especialmente no meio cristão evangélico, para apreendermos alguns sentidos ou significados daquilo que o Senhor quer nos dizer com essa analogia. Ela se encontra em João capítulo 3. Vamos lá? João capítulo 3. Vamos ler primeiro o versículo 3. Primeiro versículo 3. Jesus respondeu, é um diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Aquele mestre fariseu. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está aqui a analogia que eu gostaria de reapresentar a vocês, porque nós já falamos muito sobre ela também. Nascer de novo. Qual é o sentido disso? Qual é o significado disso? São vários, amplos e profundos os significados do nascer de novo, certo? Antes de continuarmos a leitura e tratarmos de apreender aí as implicações disso, eu quero mais uma vez pedir para você se inscrever no canal do jovem Vinícius, lá do Rio Grande do Norte. O nome do canal dele é Seridó TV 2021. Seridó com S. S-E-R-I-D de dado, O, acento, Seridó TV 2021, tá bom? Ajude o Vinícius a emplacar o seu canal. O Vinícius é um jovem cristão muito promissor e nós de vez em quando conversamos, falamos um pouco sobre a palavra de Deus. Ele é filho do irmão Everton, que vocês já conhecem, né? O Everton já apresentou seu testemunho através de vários vídeos aqui. O Everton tem contribuído conosco aqui na TV Caminho Livre, lá do Rio Grande do Norte. Então, se inscreva no canal do Vinícius. Ele pretende fazer esse canal pegar, né? Para que num futuro próximo ele possa também contribuir com o anúncio do Evangelho, certo? A princípio ele vai divulgar no seu canal fatos, coisas, lugares relacionados à região onde ele mora, que se chama, conhecida como Seridó, certo? Seridó TV 2021. Dá essa força aí pro Vinícius. Muito bem, voltemos ao nosso tema, nascer de novo. Antes de ler os próximos textos, eu quero refletir com você sobre o seguinte. Pense no seu pai e na sua mãe. Enquanto isso, eu penso no meu pai e na minha mãe. Porque eu cheguei ao mundo de modo secundário, falando de modo secundário, pela vontade do meu pai e da minha mãe. Porque de modo primário, é óbvio que eu cheguei ao mundo como vontade primária
de Deus. Ele é o autor da vida. Se Deus não desejasse que eu viesse ao mundo, eu não viria ao mundo. Então, por isso é que eu digo, olha, de modo secundário, eu cheguei a esse mundo como vontade do meu pai e da minha mãe. Do mesmo modo você, do mesmo modo todos nós habitantes do planeta Terra. Somos a raça humana. Essa raça se perdeu porque desobedeceu a Deus no Éden, em Adão, e foi condenada à morte. Assim como nós viemos do nada, ou seja, Deus nos criou do nada, criou tudo do nada. Isso nos é dito em Romanos 4, em Hebreus 11, versículo 2. Nós também éramos nada. Na verdade, do ponto de vista humano, o nada é a nossa terra natal. O nada. Não existíamos. E Deus nos criou. Muito bem. Chegamos a esse mundo como vontade do nosso pai e da nossa mãe, de modo secundário. Eu não pedi para nascer, você também não. Eu não escolhi meu nome, você também não. Nós não pré-existíamos, né? Antes de virmos ao mundo, nós não existíamos numa condição, digamos, gaseificada. É óbvio que eu estou me utilizando de uma linguagem figurada aqui, né? Nós não pré-existíamos, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi meu sexo, eu não escolhi meu pai e minha mãe, eu não escolhi a cidade onde eu nasci. Na verdade, eu não participei em absolutamente nada da minha vinda, da minha chegada ao mundo. Me encomendaram. Planejaram, quem sabe, a minha chegada a esse mundo. Mas eu não participei dela por questões óbvias e lógicas que eu acabo de determinar para vocês aqui. Se a analogia do novo nascimento, né, do nascer de novo, da regeneração, ela é aplicada à Bíblia, é porque, como eu disse, existem implicações, existem sentidos para os quais Deus quer que nós cristãos, que cremos dele, nos atentemos. Assim como há implicações maravilhosas na questão da adoção, no quesito quem escolhe quem, no nascer de novo também há implicações maravilhosas. Por que há implicações maravilhosas? E a primeira delas que eu gostaria de ressaltar aqui mais uma vez é: assim como eu não participei do projeto, se é que posso chamar assim, de eu chegar a esse mundo, da forma como eu cheguei, quando eu cheguei, eu não participei disso. No nascer de novo, você também não depende de si mesmo para nascer de novo, para passar pelo novo nascimento, para passar pela regeneração. E isso causa aflição à mentalidade arminiana, pelagiana, semi-pelagiana, semi-arminiana. Isso causa um frisson negativo enorme nessa categoria de cristãos. Os arminianos, os pelagianos, os semi-pelagianos, os semi-arminianos. Eles vão, evidentemente, ficar ouriçados com isso e negar peremptoriamente isso que eu estou afirmando aqui agora. De forma alguma. De forma alguma. Embora você não tenha participado do seu nascimento carnal, no nascimento espiritual você tem que participar. Você tem que escolher, você tem que decidir, porque senão Deus não te traz a vida. E nós temos discutido isso, né, com argumentos bíblicos, diga-se de passagem. Não com argumentos apenas lógicos, do ponto de vista de todas as formalidades da lógica. A lógica em todas as suas formas. Nós não analisamos as coisas somente pelo prisma da lógica humana. Nós analisamos primeiro pelo prisma da lógica de Deus. Se for o caso, nós enquadramos os nossos argumentos dentro da lógica humana também.
Mas a lógica que deve prevalecer quando nós analisamos um texto bíblico não é a lógica humana, é a lógica de Deus. Eu não vou ler o texto, mas eu vou relembrá-los de Romanos 11:33, você anota aí, depois você lê. É aquela doxologia que Paulo escreve aos romanos, transmite aos romanos, extasiado pelo conhecimento que ele recebeu como revelação direta de Cristo. Ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da ciência de Deus, quanto dos seus juízos, né? Que são insondáveis, inescrutáveis, ou seja, não há como você entender Deus, não há como você compreender Deus, não há como você abarcar Deus com a sua mente, com o seu cérebro, com a sua capacidade de apreensão, com a sua inteligência. Não há como você alcançar Deus em toda a sua sabedoria, em toda a sua inteligência. Então, a primeira lógica que deve ser considerada quando nós tecemos alguns argumentos aqui, deve ser a lógica divina. Em primeiro lugar, se houver condições, a gente traz para a lógica humana para facilitar o seu entendimento. Vocês percebem que Jesus falou, muitas vezes, por parábolas. E daqui a pouco a gente pode ler isso aqui, porque Jesus recebeu um questionamento: Senhor, por que o Senhor fala com essa gente por parábolas? E Jesus deu um motivo, daqui a pouco a gente lê. Mas Jesus sempre se utilizou de palavras simples: olhai para os lírios do campo, os passarinhos, que não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, no entanto vosso Pai Celestial os alimenta a todos. Jesus falou de modo simples. Agora, falar de modo simples não significa que tudo o que ele diga de modo simples é simplório, é superficial, não é profundo, não é grave, não é importante, não tem um significado maior. Não confunda a simplicidade das palavras com a simploriedade dos argumentos que elas querem transmitir ou possam transmitir. Então, Jesus diz para Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. O que significa esse não pode? O não pode aqui tem um sentido de impossibilidade. Não é possível. Se alguém não nascer de novo, não será possível a esse alguém ver o reino de Deus. Não é olhar para o reino de Deus, é ver. É ver como quem está lá, já dentro de uma dimensão, dentro de uma determinada realidade, configurada, caracterizada por Cristo aqui como o reino de Deus. Leiam comigo os versos 4, 5 a 8. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É óbvio que Nicodemos não entendeu, ou se entendeu, fez de conta que não entendeu. Porque ele era um mestre fariseu em Israel, não era um homem bobo, era um homem letrado, um homem bem de vida, rico, né? Inteligente, uma das autoridades ali do povo de Israel. Então está mais para dizer o seguinte: olha, está mais para um subterfúgio do que para a evidência de uma suposta ignorância por parte de Nicodemos, quando ele diz aqui, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele sabe que isso é impossível. Ele sabe que ele não pode voltar ao ventre materno. Ele sabe que ele não pode nascer sendo velho. Ele está fazendo perguntas no âmbito humano. Essas perguntas devem ser consideradas no âmbito humano, que ele sabe ser impossível. Tudo aquilo que ele se referiu em suas perguntas. Impossível. Ele sabe. Ele não é besta, não é bobo. Verso 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode, olha de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não pode entrar
no reino de Deus. É óbvio que água e espírito aqui são termos simbólicos, né, tipológicos. Efésios 5, 26 diz assim, olha, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quem não nascer da palavra de Deus, que nos chega através da mediação do Espírito Santo, quem não nascer desse modo, por meio da palavra que nos chega, que vem até nós pela ação mediadora do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ele procura ser um pouco mais claro, embora ele se utilize de símbolos aqui. Água, né? Água e espírito. Não pode. Não pode significa o quê? É impossível. Se alguém não nascer de novo, lhe será impossível entrar no reino de Deus. Simples assim. Agora, a chave para que a gente comece a entender as implicações disso, nascer de novo, novo nascimento, regeneração, está aqui, nos versos seguintes. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus dizendo para Nicodemos. Nicodemos, é o seguinte, o que é nascido da carne é carne, e continuará sendo carne. Quem nasce na carne continuará sendo carne. Não há possibilidade da carne mudar a sua própria configuração espiritual por si mesma. Não há essa possibilidade. O que nasce da carne é carne, vai continuar sendo carne e vai morrer como carne. Se o Espírito Santo não intervir. O que nasce da carne é carne. E aí Jesus diz, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, o que é nascido do Espírito tem o sentido de o que é proveniente da intervenção do Espírito. Aquilo que nasceu da vontade do Espírito. O Espírito gerou este. Aquele que é gerado pelo Espírito, que nasceu da vontade do Espírito, é o que? É Espírito. Não pode ser outra coisa. Entendam o sentido da palavra Espírito aqui. Ele não tem aquele sentido que nos remete para a ideia de que nós somos seres fantasmagóricos, gaseificados, sem carne e sem osso. Não é a esta ideia que o termo está nos remetendo aqui agora. Vocês sabem disso. Quando Jesus diz o que é nascido do Espírito é Espírito, ele está querendo dizer que aquele ser humano que nasce como vontade do Espírito, agora ele não é carne. Ele é Espírito. Ele é Espírito, ele é um ser espiritual agora, porque ele nasceu da vontade do Espírito Santo. Estão entendendo? Então Jesus faz questão de deixar bem claro aqui. Aquele Nicodemos que pergunta, Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Esse Nicodemos que elabora essas duas perguntas idiotas, imbecilóides aqui, é o Nicodemos carne. E todo mundo que tenta impor um sentido carnal, humano, terreno, aqui de baixo, para palavras de Jesus que são profundas, também será considerado uma pessoa que está raciocinando, ou ele poderá ser considerado como uma pessoa que está raciocinando segundo as categorias da terra. Da terra. Ele se alimenta da terra, ele vive da terra. Lembram-se da maldição que Deus lançou sobre a serpente? Olha, você a partir de agora,
porque fez o homem pecar. É óbvio que Deus estava falando para o diabo, né? Mas evidentemente a serpente entrou, ela participou da maldição. Você comerá pó durante todos os dias da sua existência aqui. Ou seja, você vai viver agora do pó. Você não subverteu o homem que eu criei do pó da terra? Você não subverteu a sua estrutura moral e espiritual? Você não conseguiu subverter? Pois agora você vai viver se arrastando no pó. Você vai se alimentar do pó. Vai viver do pó. Vai viver da terra. Quem nasce na carne é carne e vive do pó. Nasce pó, vive do pó, voltará para o pó. De modo carnal, não há como alterar a sua constituição moral, que é carnal. Você por você mesmo não tem poder para mudar a sua constituição, com a qual você chega a esse mundo como vontade secundária do seu pai e da sua mãe. Você é carnal e continuará sendo carnal. Agora, para ser espiritual, depende do Espírito Santo intervir. E é aí que a vaca torce o rabo para o lado dos arminianos, porque eles não vão concordar com isso, porque se eles concordam com isso, eles vão dizer o seguinte: olha, vocês estão afirmando algo que faz com que nós sejamos marionetes nas mãos de um Deus caprichoso, bonequinhos nas mãos de um Deus caprichoso, que nos manipula conforme a seu bel prazer, conforme a sua vontade. Quem dera fosse assim mesmo, né? Porque se nós fôssemos manipulados por Deus conforme a sua vontade, eu tenho certeza de uma coisa: pecar nós não pecaríamos, não é verdade? Mas porque Deus nos dotou com a livre agência, capacidade de decidir e fazer escolhas por nós mesmos, ainda que nós não sejamos seres autônomos, é que nós estamos nessa situação em que nós estamos. O arminiano vai tratar de colocar aqui algo que não existe, o tal do livre-arbítrio. Quando, na verdade, qual é o livre-arbítrio que está sendo manifestado aqui? Olha, verso 7. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vento. O vento sopra onde quer. Por que Jesus inseriu aqui a palavra vento? É porque vento e espírito no grego são a mesma, vem da mesma palavra. Pneuma, pneumatos. Vem do mesmo termo. O vento, diz Jesus, olha, é óbvio que Jesus não está querendo agora dar uma de homem do tempo, e que vai agora falar acerca do vento. É óbvio que Jesus não está tratando do tempo aqui, né? Das condições climáticas da Terra. Ele quer dizer alguma coisa com isso aqui, olha. O vento sopra onde quer. O pneuma, o pneumatos de Deus sopra onde quer. A liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, porque aqui sim há livre-arbítrio. Aqui sim há livre-arbítrio. Só que este livre-arbítrio manifestado aqui no versículo 8 não é o suposto livre-arbítrio humano, que não existe, mas é o próprio livre-arbítrio da divindade. Porque Deus é o único ser em todo o universo que possui o livre-arbítrio. E por possuir o livre-arbítrio, ele sopra onde ele quer. E os arminianos e os adventistas que não concordam com isso vão dormir com este barulho santo. O vento, o espírito, sopra onde quer. O sopro que produz vida
que produz novo nascimento, que produz a regeneração, que produz o nascer de novo, através do qual agora você tem condições de entrar no reino de Deus. Esse sopro que te introduz na dimensão do reino de Deus, ele provém do Espírito que sopra onde quer. Não é porque você quer antes de receber a visita do Espírito Santo, coisa que é impossível, que o Espírito Santo sopra em você, como se você tivesse autoridade para determinar o seguinte: Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu determino que o Senhor faça isso. Não é assim. É o Espírito Santo que sopra onde quer. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Até quando vocês vão ficar rejeitando a palavra de Deus, trocando a palavra de Deus pelo credo religioso de vocês? Até quando? O vento sopra onde quer. É o que diz a palavra. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele não sabe por que cargas d'água ele foi escolhido. Ele não sabe por que cargas d'água o Espírito Santo soprou nele o hálito de Deus. Recebam o Espírito Santo. Junto com ele recebam vida. Renasçam. Sejam introduzidos no meu reino. Que coisa maravilhosa, né? Essas figuras de linguagem. O sentido para o qual elas apontam é esse. Você não sabe, assim como eu não sei, porque foi que Deus me escolheu, gente. Porque foi que Deus me escolheu. Porque foi. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu não tinha absolutamente nada, nenhum elemento, nenhum indício, nenhum grão, nenhuma partícula de poeira cósmica de mérito para me recomendar a Deus. Não sei por que foi que Deus me escolheu. Eu sei para que Ele me escolheu, mas por que Ele me escolheu eu não sei. Ou eu sei. Hoje eu sei. Quando eu digo que não sei, é do ponto de vista humano. Ele diz em sua palavra, 2 Timóteo, não vamos ler porque eu já li muito, né? Eu já li inclusive nesses últimos vídeos que eu gravei. Se você quiser, vai lá. Descubra quais são os critérios de Deus para escolher você. Se você crê mesmo em Deus, descubra quais são os critérios. O que um pastor amigo meu da Igreja Adventista me perguntou, e a mim ou Elias há alguns anos atrás: quais são os critérios para Deus escolher? Os critérios estão estipulados ali em 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Ali estão estipulados, expressados, categorizados os critérios pelos quais Deus te escolheu, meu querido irmão, minha querida irmã. Sua determinação e graça. Esses são os critérios. Do ponto de vista humano, eu não sei porque Deus me escolheu. Mas aí vem a palavra de Deus, se abre diante de mim, evidentemente com a intervenção do Espírito Santo, abrindo, ungindo o meu entendimento para que eu possa ouvir a voz de Deus, entender o que Ele diz. E Ele me diz o seguinte: olha, eu te escolhi por minha própria determinação e graça. Você não fez nada, você não tinha condição de fazer nada. Você chegou a esse mundo enquanto carne. Enquanto carne, se eu não intervenho na sua vida, você morreria como carne. Não há possibilidade de carne se tornar espírito, assim como não há possibilidade de joio se tornar trigo. Não há possibilidade de uma casa construída sobre a areia se transformar numa casa construída sobre a rocha. Não há possibilidade de você alterar o caminho estreito para um caminho largo, a porta estreita para uma porta larga. Não há. Não há. Você não tem esse poder.
É por isso que o Espírito tem que soprar onde Ele quer. Porque você naturalmente não quer, não deseja, não tem vontade de pertencer a Deus, de pertencer ao seu reino, de pertencer a Ele mesmo, como seu filho. Já imaginaram no privilégio de poder dizer para o mundo inteiro, não para se aparecer, não para se projetar, mas como evidência de uma glória que reside em você agora, por causa da graça de Deus sobre você, dizer o seguinte: olha, eu sou filho de Deus. O Rei do Universo é meu Pai. Eu pertenço à família de Deus. Das mãos de Deus ninguém pode me arrancar. Eu louvo a Deus por isso. Quem sou eu para que Deus pudesse ter me escolhido por algo que eu pudesse fazer? Quem sou eu? A partícula do cocô, do mosquito, do cavalo, do bandido. Esse sou eu. Mas graças a Deus que Deus me escolheu. E porque Ele me escolheu e porque Ele me trouxe a vida espiritual, soprando em mim o hálito de Deus, eu hoje posso compreender a Sua palavra. E posso dizer, assim como o apóstolo Paulo gostava sempre de enfatizar, olha, ninguém se glorie. Ninguém tem condição de se gloriar. Diante de Deus, não. Pode se gloriar diante dos homens, diante da sua igreja, porque eles não sabem de nada. Mas diante de Deus, ninguém pode se gloriar. Você nasceu de novo, não foi porque você, com seu suposto livre-arbítrio, decidiu nascer de novo. Foi por obra e intervenção do Espírito Santo. Aqui no capítulo 1, nós temos uma prova cabal disso. Leia comigo os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha só o que Deus deu. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você crê no nome do Filho de Deus, você se torna filho de Deus também. Quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Esse crer aqui é um crer verdadeiro. O apóstolo João não está falando de um suposto crer, de um crer falso, não verídico. Não é disso que ele está tratando. Ele está tratando do verdadeiro crer. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe o poder para se tornar filho de Deus. Agora, como é que se dá isso? Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Você crê porque você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sangue, carne e homem são elementos terrenos. Você não nasceu no reino de Deus, você não crê em Jesus, simplesmente porque você nasceu do sangue, da carne e do homem, ou seja, não foi da vontade do seu pai, da sua mãe, nem de você mesmo que você nasceu, como que você se tornou filho de Deus, nasceu no reino dele. Você crê e se torna filho de Deus graças ao poder que Deus te deu. Não é da vontade do sangue, olha só. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nem sangue, nem carne, nem homem podem produzir novas criaturas. Filhos de Deus. Será que vocês não percebem o que está escrito na palavra, meus irmãos? Será que vocês não percebem? Deus é soberano na escolha que Ele faz.
É por isso que a nossa salvação está garantida. Porque desde a eternidade, e aí eu não reclamo agora nem eleição da graça, nem predestinação, eu trago à tona o princípio da onisciência, que é um atributo incomunicável de Deus. Deus sabia quem ele viria salvar e quem não. Ou você vai cair na idiotice de dizer que não. Estou falando com você, arminiano. Estou falando com você, meu irmão e minha irmã adventista, que não crê na eleição da graça, não crê na predestinação. Crê na eleição da graça de um jeito muito equivocado, né? Porque da forma como vocês creem, é o homem que toma a iniciativa de salvar a si mesmo sem antes Deus visitá-lo. Vocês inventaram aí uma desculpinha chamada graça preveniente. Quem sabe no próximo vídeo eu volto a falar sobre ela. Quem sabe? Acho que no próximo vídeo já dá para falar, né? Eu encerro esse vídeo lendo um texto que eu fiz, ao qual eu fiz a referência agora mesmo, que está aqui em Mateus capítulo 13. Vamos ler versículo 10 em diante. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Jesus estava falando aqui para uma grande multidão, né? Quando ele se assenta à beira-mar, provavelmente era o mar da Galileia, mar de Tiberíades, né? Um grande lago que os judeus consideravam como mar. Aí ele conta a parábola ali do semeador, tal. E aí os discípulos de Jesus perguntam: por que o senhor está falando com eles? Por que o senhor está falando com eles por meio de parábolas? Por que, Senhor? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí Jesus se volta para os discípulos, que lhe fazem a pergunta, e diz: olha, para vocês, meus discípulos verdadeiros, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Não foi concedido, não houve concessão divina para que Jesus abrisse os mistérios do reino dos céus para aquela grande multidão que o ouvia falar em parábolas e não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada. Por que não estavam entendendo nada? Porque não lhes foi concedido entender nada. Verso 12: pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. 14: assim neles se cumpre a promessa de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Vocês percebem algo aqui interessante. As pessoas para as quais não houve concessão de Deus para que entendessem os mistérios do reino de Deus, já possuíam o coração fechado, travado, trancado, para receber as verdades maravilhosas do reino de Deus. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eles já nasceram com esse coração travado. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mente, mas não percebem, não conseguem raciocinar, assimilar, entenderem, compreenderem. Já nasceram assim. E Deus está dizendo o seguinte: olha, não é meu plano conceder a esses
o entendimento, a compreensão daquilo que eu estou divulgando a vocês especificamente. Bem-aventurado, verso 16, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Você vai reclamar para quem? Você vai chamar o Procon Celestial, reclamar de Jesus? Você vai chamar quem para reclamar, fazer uma reclamação a Deus? Não, isso aqui não é justo, não pode ser assim, isso aqui é injusto. Ou que tipo de desculpinha esfarrapada você vai inventar para sair desse texto aqui? Porque para tudo há uma desculpinha arminiana. Para tudo. É impressionante, impressionante. Para o arminiano, Deus age contingencialmente. Para o arminiano, Deus não predestina ninguém para a salvação. Para o arminiano, Deus não elege incondicionalmente, não escolhe incondicionalmente. Para o arminiano, a eleição não é incondicional. Para o arminiano, é você que tem que decidir, é você que tem que dar um passo em direção de Deus. Se você não fizer isso, Deus não vem até você, Deus não se abre para você. Para o arminiano, você tem que contribuir com Deus, você tem que cooperar com Deus, porque senão Ele não te salva. Você pode até ter se salvado num primeiro momento, mas lá na frente, se você não continuar cumprindo as condições, como diz o meu irmão Ezequiel Gomes, você perderá a sua salvação. O arminiano, ele tem todas essas bobagens como crença, né? E são crenças fundamentais para eles. Para o arminiano, Deus muda. Aí eles pegam exemplos os mais gritantes para poder afirmar que Deus muda. Deus muda sim. Um desses exemplos é com relação à morte do rei Ezequias. Ezequias estava doente, né? Ia morrer. O profeta chega a ele: olha, você pode botar a violinha no saco porque você vai morrer. Ezequias se entristece, busca a presença de Deus. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Aí vem o arminiano e diz: está vendo? Deus mudou. Deus mudou de ideia com relação a Ezequias. Deus muda. Você não sabia, não? Deus muda. Deus muda. Deus mudou com relação ao dilúvio. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Você nunca leu isso na Bíblia, não? Deus se arrependeu. E decidiu destruir o mundo, porque ele se arrependeu. Só depois dele ver a desgraceira que o ser humano causou na terra é que ele percebeu que ele havia cometido um erro. Isso é coisa de arminiano, que parece que fumou maconha estragada, parece que cheirou cocaína, injetou LSD na veia. Isso é coisa de gente que não raciocina segundo os parâmetros da palavra soberana desse Deus soberano que é Senhor de tudo e de todos. Se não couber na minha mente, eu não estarei disposto a aceitar, ainda que venha da palavra de Deus. Se eu não entender, se eu não conseguir equacionar aqui no meu cérebro privilegiadíssimo, se o meu intelecto não conseguir apreender, assimilar, captar o que a palavra de Deus está dizendo, não estarei disposto a aceitar. Se não se enquadrar dentro das categorias da lógica humana, não estarei disposto a aceitar. Senhor, misericórdia. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você que assistiu até agora esse vídeo. Se você pôde entender o que eu tentei passar para você com a palavra de Deus, glória a Deus. Seja dado ou dada toda a glória e todo louvor ao Deus do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.